A gente interrompe aqui a nossa transmissão, porque depois de Nova York, o Pentágono realiza aquela homenagem às vítimas e o presidente americano Donald Trump fala agora sobre os atentados de 11 de setembro. Daí uma declaração durante essa cerimônia. Vamos ouvir. E ao lado de sua mulher maravilhosa, Érica, seus filhos lindos, pessoas incríveis. Nós sentiremos muita falta dele. Não tenho dúvida de que a voz do Charlie e a sua coragem estarão nos corações das pessoas, inúmeras pessoas, por muito tempo, por muitos jovens. E eu quero anunciar que eu irei conferir póstumamente a Medalha da Liberdade a Charlie Kirk. Muito obrigado, caros americanos, cidadãos. 84 anos atrás, aqui às margens do Rio Potomac, trabalhadores construíram esse edifício que hoje é conhecido como Pentágono. Eles estavam aqui em 11 de setembro de 1941. À época, era o maior edifício já construído. E desde aquele momento, essa estrutura se manteve como um monumento da força americana, do poder dos americanos e da nossa liberdade. Exatamente 6 décadas atrás, essas mesmas paredes, construídas com suor e músculo, com o sangue dos nossos pais, dos nossos avós, elas foram abaladas pelo terror, pela pura maldade. Naquele dia, 24 anos atrás, monstros atacaram os símbolos da nossa civilização. Aqui na Virgínia, em Nova York, nos céus da Pensilvânia, os americanos não hesitaram. Eles ficaram de pé e mostraram ao mundo que nós nunca iremos nos curvar, nós nunca iremos desistir. E a nossa grande bandeira americana nunca irá nos decepcionar. Naquela manhã terrível, 24 anos atrás, em que o tempo parou, a risada das crianças ficou silenciosa, a correria do trânsito ficou silenciosa, ficou um vazio. E 2.977 pessoas inocentes e suas famílias se tornaram uma grande tristeza em todo mundo com a perda dessas pessoas. Praticamente nesse quarto de século desde então, desse ato de assassinato em massa, há muitas camas vazias, jornais que foram deixados sem ler, sonhos que não foram cumpridos. Cada membro daqui do Pentágono sente um vazio todos os dias de nossas vidas e cada familiar também sente. Como nação, nós renovamos o nosso voto sagrado de nunca esquecermos o 11 de setembro de 2001. Entre o horror daquela manhã, alguns usaram seus telefones para sussurrar suas últimas palavras para quem amavam. Às 8h51 da manhã, no voo 175 da United, a Julie falou para o seu marido: eu amo você, não sei se eu vou vê-lo de novo, eu encontro você lá em cima. 4 minutos depois, o avião atingiu a Torre Sul do World Trade Center. Às 9h11 da manhã, no voo da American Airlines, o voo 77, a Renee May ligou para a mãe. Ela estava grávida de 7 semanas e ela não tinha ainda avisado a mãe sobre a notícia da sua gravidez. E ela disse apenas: eu te amo, mãe. 25 minutos depois, o avião da Renee bateu no Pentágono. Foi de uma forma tão violenta. Que choque foi aquilo. Às 9h53 da manhã, no voo da United, o voo 93, a Elizabeth Wayne ligou para sua madrasta e falou: eles estão entrando no cockpit agora. Eu te amo muito, eles vão invadir. 10 minutos depois, o voo 93 caiu nos campos de Shanksville, na Pensilvânia.
E às 10h25, Tom McGuinness, que estava na segunda torre, na Torre Norte, ele disse para sua esposa, Helena, no telefone: há pessoas que estão saltando agora do prédio, dos andares abaixo de nós. Se sairmos daqui, vai ser um milagre completo. Eu te amo, querida. Cuide da nossa Caitlin, da nossa linda filha. 3 minutos depois, a torre desabou. E dali das cinzas, nós vimos o poder desse amor incrível. Nós vimos ele levantar novamente. No meio dos destroços, nós assistimos a coragem que surgiu dali. De toda aquela escuridão, de toda aquela tristeza, nós vimos a verdade do caráter americano, para que o mundo visse que a América ela pode ser atingida, mas nós nunca nos dobramos. Nós sangramos, mas não somos vencidos. E nós desafiamos o medo, nós seguramos a chama e surgimos de cada dificuldade ainda mais fortes, mais orgulhosos e maiores do que antes. No ano passado, nós éramos um país morto. Agora, nós temos o país mais quente do mundo, em qualquer lugar do mundo. Em Nova York, tivemos heróis como Chuck Costello, 46 anos, que estava no elevador e era um membro dos Cavaleiros de Columbus. Ele foi sozinho até o World Trade Center para tentar libertar as pessoas nos elevadores. O seu corpo nunca foi encontrado e na verdade, ele só foi encontrado no mês seguinte, de janeiro, seguinte ao acidente. A viúva dele, a Mary, eu conheci e ela me disse: ajude-me a cuidar daqueles que estão na escuridão, para que eles não entrem em pânico, para que eles sejam pacientes, para que eles se lembrem da luz. Foram palavras lindas. Quando chegou a hora de Chuck desaparecer na escuridão do inferno, nós devemos lembrar da luz, devemos lembrar dele, que naquela manhã nós aprendemos mais sobre o heróico espírito americano que estava em todos nós. Nós vimos isso nos policiais, nos bombeiros incríveis, nos servidores do Pentágono, nos corações de cada americano que foram chamados para esse momento histórico. Steve Workman, que era um sargento do Exército, ele estava perto da zona de impacto. Depois de liderar centenas de pessoas para fugir, o Steve voltou ali, e voltou para o inferno sozinho, olhando para os destroços, tentando encontrar alguns dos sobreviventes feridos da Marinha. Encontrou só um. E ele disse: não me deixe morrer. E o Steve, quando encontrou, disse: eu não vou deixar você morrer, você está comigo, segure firme. E ele voltou de novo nos destroços depois de deixar o ferido na ambulância. Aquele homem salvo por Steve, o Kevin Shaffer, ele acabou entrando na elite da CIA, das operações da CIA, que localizaram Osama Bin Laden. Steve, você é um herói americano. Nós agradecemos aquilo que você passou. Good-looking man. You're a good-looking guy. You remember that day? Ah, é um homem bonito. Thank you very much. Você se lembra bem daquele dia, não? Você se lembra muito daquele dia. Muito obrigado, Steve. Foi algo incrível. Nos anos seguintes, os guerreiros americanos mandaram uma mensagem indiscutível de que todo inimigo em qualquer lugar do mundo que atacou os Estados Unidos seria caçado, seria encontrado. Nós encontraríamos eles na terra, nós iríamos acabar com eles sem misericórdia. E é por isso que hoje nós chamamos o antigo Departamento de Defesa de Departamento de Guerra. Isso será diferente.
Nós ganhamos a Primeira Guerra Mundial, ganhamos a Segunda Guerra Mundial, nós ganhamos tudo antes disso e no meio disso. E então decidimos mudar o nome. E agora nós queremos voltar para onde estávamos. Nós queremos que todos estejam felizes com esse retorno. Nós não iremos falhar como América, nós iremos vencer, vencer, vencer. O inimigo que estava aqui 24 anos atrás, naquela manhã de terça-feira, e toda uma geração de americanos que cresceram num mundo diferente, embora eles possam não se lembrar da agonia daquele dia, eles carregam o legado daqueles que perderam as vidas há cerca de 8h30 da manhã, daquela manhã dos ataques. O tenente-coronel Kiptale mandou um e-mail para sua família descrevendo as alegrias de ser pai, sua felicidade, porque estava chegando o nascimento de seu filho. E depois de ser filhos, ele disse, há dias em que você só chega em casa e diz, oi querida, estou em casa, isso é incrível.